Olá, queridos. Professor Marco Aurélio. Vamos ter uma aula de Química sobre números quânticos. Bom, então vocês estão vendo aí algumas formas que a matemática definiu dos orbitais. O orbital, que é o local onde existe uma máxima probabilidade do elétron ser encontrado. Então, os números quânticos são números que servem para identificar os elétrons de um determinado átomo. Esses elétrons encontram-se em diferentes estados energéticos e, por isso, podem ser diferenciados. Para tanto, lançamos mão de 4 números denominados de números quânticos. Na verdade, são 3 números, os números quânticos. O principal, N, o secundário ou azimutal, L, e o magnético, M. O spin é a rotação do elétron, então não é considerado número quântico. Então, os números quânticos são códigos matemáticos associados à energia do elétron. Então, eu vou agora aqui, com vocês, mostrar o modelo atômico, e esse modelo atômico ele é bastante interessante, que é o modelo de Schrödinger. E esse modelo atômico, a gente vai, por esses números aqui, acompanhando a seta. Então, acompanhando aqui a seta, deixa eu mostrar para vocês, mais uma vez. Então, o modelo. Pronto. Então, está aqui agora. Então, vai ser bem interessante o modelo do Schrödinger, que NLM, número quântico principal, secundário e magnético. E vocês vão ver uma certa probabilidade de encontrar o elétron. Então, veja, agora o elétron está aqui acompanhando, ele está no 5P. No 5P, ele voltou para 1S. 1S. Ele agora foi novamente para o 5P. Voltou para o 1S. E agora ele passa para o 2P. Então, pelos números quânticos, a gente tenta encontrar o elétron na eletrosfera. Então, esse é o modelo atual, o modelo atômico atual, ele tem um núcleo e uma área de possibilidades que a gente chama de área orbital. Tudo bem? Então, voltando aqui para a gente conhecer agora essa área orbital. Então, como é que funciona essa área orbital? A gente está estudando agora os números quânticos. O número quântico principal identifica o nível energético, a camada onde se encontra o elétron. Cada nível, camada, apresenta um número quântico principal a ele associado, quer dizer, a camada K. O nível 1 é a letra K, o nível 2 a letra L, o nível 3 a letra M, o nível 4 a letra N, o nível 5 a letra O, o nível 6 a letra P, o nível 7 a letra Q. Na medida em que nos afastamos do núcleo, a distância entre os níveis energéticos vão diminuindo. O número máximo de elétrons teóricos que podem existir numa camada é dada pela expressão do cientista sueco Johannes Robert Rydberg. O número máximo de elétrons é dado por 2n ao quadrado, onde esse n é o nível eletrônico. Então, se está no nível 1, 1 ao quadrado vezes 2, o K cabem 2 elétrons. Já no nível 2, 2 ao quadrado vezes 2, dá 8 elétrons. O 3, 3 ao quadrado vezes 2, 18 elétrons. 4 ao quadrado vezes 2, 32 elétrons. 5 ao quadrado vezes 2, 50 elétrons. 6 ao quadrado vezes 2, 72 elétrons, e assim vai. Essa é a quantidade teórica de elétrons. Não é, a quantidade teórica é uma, a quantidade prática vai ser outra. Então, como é que vai ser a quantidade prática de elétrons? Então, está aqui, ó. Aqui está o núcleo com os prótons e os nêutrons. E aí, ó, a primeira camada K cabe em 2. A segunda camada L cabe em 8. M, 18. N, 32. O, 32. Quer dizer, existem espaço para 50, só tem 32 elétrons. P, 18. Q, 8. Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Aqui são os níveis de energia.
o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, com suas letras representativas, com suas quantidades de elétrons na prática, não teórica, mas sim na prática. E isso é o que interessa. Muito bem. O número quântico secundário são os chamados subníveis de energia. Então, o número quântico secundário identifica o subnível, subcamada, onde se encontra o elétron. Então, entre níveis de energia, existem linhas mais finas chamadas subníveis. Esses subníveis são aqui classificados como S, P, D, F. O subnível de energia, ou número quântico secundário, ou azimutal, é dado pela letra L. E a relação matemática entre o subnível e o nível é assim. L é igual a N menos 1. Então, o subnível ele tem um número a menos. O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Isso aqui a gente grava, certo? O S troca pelo número 0, o P pelo número 1, o D pelo número 2, o F pelo número 3. O S vem de Sharp, que indica linhas nítidas brilhantes. O P vem de principal, o D vem de difuso, o F vem de fino. Eu vou mostrar para vocês aqui uma representação dos níveis e dos subníveis de energia. Então, vocês estão vendo aqui os níveis de energia, né? Esse aqui são níveis de energia, e aqui essas outras linhas são chamadas subníveis de energia. Esse movimento diferente que o elétron faz é exatamente os subníveis de energia. Os subníveis. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós temos o seguinte. Então, passando aqui para vocês. A energia de um subnível. Então, é proporcional a N mais L. Quanto maior for o valor dessa soma, maior será a energia do subnível, já que os elétrons são colocados na eletrosfera em ordem crescente de energia. No caso de igual valor, para N mais L, terá maior energia o subnível com maior N. Então, não existem dois elétrons com a mesma energia num átomo. Se houver empate, você vai para o maior N, o maior nível. Então, por exemplo, 4D. Então, o N é igual a 4, que indica o nível que ele está, camada K, L, M, N, e o D equivale a 2. Lembra? O S é 0, o P é 1, o D equivale a 2 e o F equivale a 3. Então, 4 mais 2, 6. Aqui, 4F. 4, o nível é 4 e o F equivale ao número 3. S0, P1, D2, F3. Então, 4 mais 3, 7. 5P, o nível é 5 e o P troca pelo número 1. S0, P1, D2, F3. Então, 5 mais 1, 6. 5D, o 5D, você tem o nível 5 e o D2. Então, 5 mais 2, 7. 6P, o nível é 6, o L e o P é 1, 6 mais 1, 7. Observe que o 5D e o 6P empatou, deu a mesma energia. Só que, como a gente já tinha comentado, não existe dois elétrons com a mesma energia num átomo. Então, a diferença vai ser o nível. Então, o 6P ele tem mais energia do que o 5D, apesar do empate. Então, os elétrons são colocados na eletrosfera em ordem crescente de energia. Bom, o número quântico secundário, ele também dá a forma dos orbitais. Então, o S tem forma circular. O S tem forma circular. Nós temos aqui um fato bastante interessante. Vê, o S, o orbital S, apresenta forma esférica. O subnível S apresenta um único orbital, que comporta no máximo 2 elétrons, S2. Essa forma existe nos 7 níveis eletrônicos, de K a Q, e a diferença do 1S para o 2S. O tamanho, o 2S é maior do que um S. Qual a diferença de 3S para 2S para 1S? O tamanho. Então, quando utilizamos o número quântico secundário em determinadas equações, podemos obter informações da geometria e orientação dos orbitais. Tá certo? Muito bem.
O número quântico, o subnível P, ele tem forma, diminuindo aqui para vocês o tamanho, então ele vai ter forma de halteres, e ele tem essa orientação no espaço, Px, Py, Pz. Então, o orbital P tem forma de um halteres duplo ovoide, e no espaço pode ser Px, Py, Pz. Já o S não tem orientação espacial. Muito bem, então os orbitais P formam um sistema de eixos ortogonais, são perpendiculares entre si. O número máximo de elétrons em cada orbital é dado por essa expressão, 4L mais 2, onde esse L pode ser 0, 1, 2, 3. Então, vamos lá. Se o S troca pelo número 0, matematicamente chegou-se a esse resultado e a gente acompanha. Então, vai ficar 4 vezes 0 mais 2, 2. Então, S2. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. E o P? 4 vezes 1 mais 2, 6. Então, o P cabe no máximo, subnível P cabe no máximo 6 elétrons. E o D? 4 vezes 2 mais 2, 10. O subnível D cabe no máximo 10 elétrons, cabe de 1 a 10. E o F? O F troca pelo 3, então 4 vezes 3 mais 2, 14. O F cabe, o subnível F cabe no máximo 14 elétrons. Não confundir uma pegadinha que é comum em provas de vestibulares, porque essa pegadinha ela é muito comum. Ele diz assim, o orbital D cabe 10 elétrons. Está errado. Orbital cabem 2 elétrons com spins opostos, um para cima e um para baixo. O subnível D é que cabe 10 elétrons. O subnível, mas não o orbital. Então, essa pegadinha aparece muito em provas de vestibulares, e aí vocês devem ficar atentos a esses detalhes. Muito bem, então aqui vocês estão vendo o subnível dele, tem forma de um trevo, e ele pode ser dxy, aqui é a orientação dos elétrons no eixo do x e no eixo do y, dxz, dyz, dz ao quadrado, com seu anel toroidal, essa área daqui, ó, desse eixo, o elétron não se encontra, o elétron vai ter probabilidade de ser encontrado no eixo do z, e não tem probabilidade de ser encontrado no eixo do x nem no eixo do y. Volto a dizer que o orbital é uma representação matemática de probabilidade, é uma conta matemática que chegou a esse desenho. Bom, e aqui nós temos dx ao quadrado traço y ao quadrado. Então, os orbitais D, que estão no subnível D, ele faz um trevo. Aqui é bem interessante, eu acho bonita essa tabela periódica, porque essa tabela periódica, ela mostra a forma dos orbitais, né? O S com forma circular, o P com forma de halteres, ó, o D com forma de trevo, um anel toroidal, e o F com forma de pétalas, com 2 anéis toroidais. E aqui vocês estão vendo que é a orientação no espaço, né? Se é X, se é Y, se é Z, 3D, né? Então, essa representação 3D. Bom, eu vou agora mostrar para vocês, antes da gente falar do número quântico magnético, vou conversar um pouco para a gente bater um papo aqui no sentido da gente fixar esse assunto aqui com uma simulação. Então, no simulador, nós temos aqui o orbital S, ó, o S com sua forma circular, o P com sua forma de halteres, podendo ser Px, Py, Pz, são áreas onde o elétron pode estar circulando, o D com sua forma de trevo, e aí você tem aqui o anel toroidal, que é uma área onde o elétron não vai estar, e o F com uma forma de pétalas e com 2 anéis toroidais, tá? Então, aqui está o exemplo do átomo, o S, o P e D. Então, você tem agora um modelo atômico com um núcleo com cargas positivas e os nêutrons e os elétrons nos orbitais, né? É a quântica, é a mecânica quântica. Então, você tem aqui os elétrons numa área de grande probabilidade de encontrá-los, que são os orbitais. Bom,
Então, voltando aqui para o nosso slide, nós vamos agora conversar um pouco sobre o número quântico magnético. O número quântico magnético ele vai dar a orientação do orbital no espaço, vai dar a localização do elétron, né? O número quântico principal, N, dá o nível, o azimutal ou secundário dá o subnível, SPDF, e o magnético ele vai dar a localização do elétron. Varia de menos L a mais L, e nós temos aqui ó, o número de orbitais em cada subnível dado pela equação, 2L mais 1. Então, a gente estudou que é o seguinte, vê, existem as equações de Rydberg que a gente grava, que a gente termina gravando essas equações, porque termina elas sendo assim. 2N ao quadrado indica a quantidade de elétrons por níveis. Metade, divide por 2. 2N ao quadrado dividido por 2 fica N ao quadrado. Da N ao quadrado é a quantidade de orbitais por nível, já que dentro de um orbital cabem 2 elétrons. 4L mais 2, número de subníveis, número de elétrons por subníveis. Divide 4L mais 2 por 2, 2L mais 1, está aqui embaixo. Número de orbitais por subníveis. Então, são equações que a gente termina gravando. De vez em quando elas aparecem aí em provas. Bom, e aqui está o S, ó, com o número de orbitais, é um quadradinho, a gente coloca 0 em cima, o P são 3 quadrados, a gente coloca menos 1, 0, mais 1, o D são 5 quadrados, a gente coloca menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, sempre a escala de números inteiros. O F, menos 3 até mais 3, são 7 orbitais. Acho que fica melhor da gente entender aqui. Então, ó, a representação do S é um quadrado com esse número quântico magnético, 0. Já o P, a gente vai colocar 3 quadrados, 0 mais 1 menos 1. O D são 5 quadrados, 0 mais 1 mais 2, menos 1 menos 2. O F são 7 quadrados, 0 mais 1 mais 2 mais 3, menos 1 menos 2 menos 3. Em resumo, é isso aqui que a gente precisa que você grave. Bom, aqui a gente já tinha comentado, né? A quantidade de elétrons por níveis é 2N ao quadrado, dividido por 2 fica N ao quadrado, a quantidade de orbitais por níveis. Bom, o spin ele não é considerado um número quântico, ele é uma rotação. E o elétron ele pode girar num sentido ou no outro sentido, vai depender do primeiro elétron. Então, se o primeiro elétron gira no sentido horário, o outro elétron que entrou ali naquele compartimento orbital vai girar no sentido anti-horário. Se o elétron entrou no sentido anti-horário, o que entra é no sentido horário. Eu tenho aqui para vocês uma representação que eu acho bastante interessante do spin, que é a rotação do elétron, né? O número quântico principal é o nível, é N. O número quântico secundário é o subnível de energia, SPDF, e a forma dos orbitais. Fica também aí para vocês pensarem que é o seguinte, sabe? O número quântico principal tem a ver com a energia potencial. A energia potencial é o quão distante o elétron está do núcleo. O número quântico secundário tem a ver com a energia cinética, com o movimento do elétron. O número quântico magnético com a localização do elétron, né? E o spin com a rotação. Então, você está vendo que ele está rotando aqui, ó. Esse aqui está rotando, em qual sentido? Ele está girando no sentido anti-horário. E esse aqui está girando no sentido horário. Então, aqui anti-horário, aqui horário. A rotação do elétron é chamada de spin. Então, vamos voltando aqui para o nosso slide. Bom, é bom que se frise também que aí esse meio é 50%. Tá? Uma conta matemática bem grande que chega nesse meio e a gente considera que o mais meio ele está para cima, gira no sentido anti-horário, e o menos meio, o mais meio, está para baixo, gira no sentido horário. Essa convenção daqui, a gente vai tentar nas questões, as provas tentam nas questões fazer uma convenção. O primeiro elétron é para cima, e é menos meio, porque está contra a gravidade. O segundo elétron que entrar é para baixo, é mais meio, porque está a favor da gravidade. Então, cada prova faz sua convenção. Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta. Não há uma convenção, a seta pode ser para cima ou para baixo. Então, não existe uma convenção,
para cima pode ser menos meio, mais meio, porém, é costume em prova a gente adotar, né, o livro de vocês adota exatamente isso, a apostila também, para cima contra a gravidade menos meio, para baixo a favor da gravidade mais meio, isso é uma convenção. Quem foi Pauli? O princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand. Então, como é que funciona o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand? Então, como é que vai funcionar esse princípio? Então, o princípio da exclusão de Pauli, em homenagem ao cientista austríaco Wolfgang Pauli, mais que dois elétrons não podem ocupar um dado orbital. Quando dois elétrons ocupam um orbital, seus spins devem estar emparelhados. Então, veja, dentro de um orbital, cabem ou seja, dentro de um orbital cabem dois elétrons. Então, deixa eu compartilhar novamente aqui a tela com vocês, para a gente conversar um pouco. Então, ó, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, a regra da máxima multiplicidade. Então, na exclusão de Pauli, ele diz assim, em homenagem ao cientista austríaco Wolfgang Pauli, mais que dois elétrons não podem ocupar, um dado orbital. Então, em cada orbital cabem dois elétrons, um para cima e um para baixo. E quando você tem dois elétrons dentro do orbital, eles estão emparelhados. Se tiver um orbital só, ele está desemparelhado ou celibatário. Lembra do celibato? O padre não pode casar. Regra de Rand, ou regra da máxima multiplicidade. Em homenagem ao espectroscopista alemão Friedrich Rand, em um mesmo subnível deve-se colocar o primeiro elétron em todos os orbitais para em seguida adicionar o segundo. Então, primeiro entra para cima, em todos, depois para baixo. Essa é a regra de Rand. Muito bem. Eu vou agora puxar aqui com vocês uma simulação que eu acho bastante interessante. Então, vê esse simulador aqui, como ele é bonito. Vê só. A gente vai ter que colocar 3 elétrons no lítio mais e depois tirar um elétron. Que coisa linda. Primeiro para cima, depois para baixo. E um para cima. Então, quando eu faço assim, um S2, veja a ordem crescente de energia, os elétrons são colocados na eletrosfera em ordem crescente de energia. Fica um S2, 2S1. Só que o lítio perdeu um elétron, veja, tem 3 e perdeu 1. Então, esse elétron aqui a gente vai tirar esse elétron. Eu vou tentar tirá-lo aqui para ver se a gente consegue fazer o trabalho correto. Então, um S2, e o elétron que estava aqui, esse daqui, a gente vai retirá-lo. Então, vai ficar só um S2. Então, tudo bem. Então, vamos continuar. E aí, ó, correto, vamos continuar aqui o nosso. Então, agora aqui nós temos 17 ganhou um 18. Então, vamos lá. Um S2, 2S2. Primeiro coloca todo mundo para cima, da esquerda para a direita, que é crescendo com a energia, menos 1, 0, mais 1. Aqui coloca agora para baixo, coloca para cima. Quantos já vão? 2, 4, 6, 8, 10, 12, são 17. Coloca todo mundo para cima. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 elétrons, tá? 17 elétrons. Só que o cloro ganhou 1. Então, ele entra aqui, ó. Ele encaixa aqui. E aí, a gente comprova, passando aqui para o 3. Oxigênio 8. Então, em primeiro lugar, vamos fazer a distribuição do oxigênio 8. Então, 2, 4, coloca primeiro para cima. Pronto. Então, está aqui, ó. 2, 4, 6, 7, 8. São 8. Só que ele ganhou 2. Observe, o oxigênio ganhou 2 elétrons, então a gente vai acrescentar aqui. Vai comprovar. Muito bem. Passando adiante. Titânio 22. Então, vamos lá para o titânio. 1S2, 2S2. Primeiro coloca para cima.
depois para baixo. Lembro que o P são 3 orbitais, né? Lembra? Teoria. Aqui para cima, para baixo. Para cima, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Para cima, para cima. Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São 22. Para cima, para cima. Se por acaso a gente pega esse elétron e coloca aqui para baixo, você está violando a regra de Hund. Não pode violar a regra de Hund. A regra de Hund diz: primeiro coloca o elétron para cima em todos, depois volta, coloca para baixo, da esquerda para a direita, ou seja, crescendo com a energia. Vamos comprovar. Continuando aqui. Magnésio 12 perdeu 2. Viu? Então, ele perdeu 2. Então, vamos lá. 1s2, 2s2. E aqui a gente vai ter que ter cuidado, porque ele, na verdade, era para ser assim. Era para ser assim, né? Porque 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só que ele perdeu 2. Ele perdeu 2. E quando ele perde, um átomo perde, sempre é da última camada, que é a camada mais afastada do núcleo. Então, considerando que o núcleo está aqui, a camada mais afastada é esse 3s. Então, a gente vai ter que tirar esse daqui. Então, vou reiniciar, né? Então, você tem 1s2, 2s2, 2s2, e aqui a gente vai colocar para cima, e pronto, e já está correto, porque quem tem 12 perdeu 2 fica com 10. Então, esses 2 elétrons daqui eles são retirados. Você tira ou acrescenta sempre da última camada. Então, comprova, está aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa história, porque vocês já viram como é que funciona a eletrosfera. Então, vocês já viram como é que funciona a eletrosfera, fica mais fácil, né, da gente entender os números quânticos. Pronto. Então, continuando aqui a nossa história, então ele diz assim: regra do Aufbau. Aufbau quer dizer construção, distribuição em alemão. Então, os elétrons tendem a ocupar os orbitais de menor energia potencial em relação ao núcleo, quer dizer, os mais próximos do núcleo, depois eles vão se afastando. Então, os subníveis mais energéticos só serão preenchidos quando os menos energéticos estiverem com o número máximo de elétrons permitidos. A regra do Aufbau é aplicada para átomos isolados e no estado fundamental, estado de menor energia. E aqui, quem gostou desse Aufbau para criar a sua distribuição foi Linus Pauling. Então, diagrama de Pauling. Não confundir com a exclusão de Pauli. Pauli é uma pessoa, Pauling é outra. Então, esse norte-americano ele disse o seguinte: os elétrons em átomos multieletrônicos ocupam orbitais com aqueles do hidrogênio, entretanto, as energias desses orbitais não são as mesmas de um átomo de hidrogênio. O núcleo de um átomo com muitos elétrons tem mais cargas que o núcleo do hidrogênio, onde a carga maior atrai os elétrons mais fortemente, diminuindo, portanto, as suas energias. Entretanto, os elétrons repelem-se uns aos outros, o que aumenta suas energias. E essa repulsão elétron-elétron, impedindo ou atenuando a atração nuclear, dá-se o nome de blindagem eletrônica. Então, vale depois vocês darem uma lida com calma aqui no slide, volta o slide, dá uma lida com calma. Se um elétron está no orbital S, o seu poder de penetração e aproximação do núcleo é maior do que qualquer um dos orbitais, uma vez que sua região envolve o núcleo por completo, diminuindo a energia do elétron. Assim, a ordem de energia dos orbitais obedece o sem pão da fome. Então, SPDF, sem pão da fome. O S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Esse efeito blindagem é porque o núcleo atrai de maneira desigual os seus elétrons. Ele atrai com mais força os mais próximos e ele atrai com menos força aqueles que estão mais distantes. Então, esse é chamado efeito blindagem. Uma camada blinda a outra. Por isso que não dá para a gente tirar o elétron de qualquer camada. A gente tira ou acrescenta o elétron da camada mais externa. É como se o elétron, as camadas fossem cebolas, né? Uma camada em cima da outra. Então, você não tira aquela camada mais interna. Você tem que tirar primeiro a mais externa e aí, como é que se diz? Se aproximando do núcleo. Muito bem. Então, aqui está o diagrama de Pauling, né? A gente diz 1s2, 1s2, 2s2, 1 é o nível de energia, o S é o subnível e 2 é a quantidade de elétrons.
Então, observe que não ocorre uma obediência quanto à ordem de energia dos níveis e para facilitar a representação dessa ordem crescente de energia, foi proposto pelo cientista norte-americano Linus Carl Pauling. Morreu com 98 anos de câncer de próstata. Então, ele tem assim, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Ficou assim a distribuição. Essa distribuição é importante que todos gravem. De números quânticos, o mais importante está aqui nesse slide. É isso que eu vou precisar de vocês para responder praticamente todas as questões que aparecer aí no nosso livro, na nossa apostila. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, tá bom? Soma sempre os números de cima. Esse 2 soma com 2, soma com 6, soma com 2, soma com 6, soma com 2, soma com 10. E aí vai somando aí esses números em cima, com 6, com 2, com 10, e dá a distribuição eletrônica que a gente quer do átomo. O elétron de valência, a camada de valência é sempre a última camada. É lá que a gente tira ou acrescenta elétrons. Então, a camada de valência é a última. Então, uma vez distribuídos esses elétrons, ficam dispostos uns em relação ao outro, em determinada ordem geométrica, que é indicado apenas pela ordem dos níveis de energia. A ordem geométrica termina com os elétrons mais externos do átomo, ou seja, aqueles que se encontram no nível de energia mais externo. O nível de energia mais externo de um átomo, do estado fundamental, é denominado de camada de valência. Então, é na camada de valência que a gente tira ou acrescenta elétrons. A ordem geométrica dos níveis e subníveis é a sequência por camadas em que os elétrons ficaram dispostos no estado fundamental após o preenchimento do diagrama de Linus-Pauling. Muito bem. E o elétron mais energético? Então, o mais energético é onde a distribuição eletrônica termina. Isso é uma grande dica, né? Então, onde a distribuição eletrônica terminar, você tem o elétron mais energético, também conhecido como elétron diferenciador. O elétron diferenciador é porque, a partir dos seus números quânticos, a gente consegue determinar quem é o elemento químico nas questões. Existem questões que ele dá o N é igual a 2, L é igual a 1, M é igual a 0, S é igual a mais meio. Quem é esse átomo? Então, a gente consegue identificar quais são os números quânticos e fazer a distribuição eletrônica até aquele número quântico. Então, o elétron diferenciador está no subnível mais energético. E o subnível mais energético é onde a distribuição termina. Ele pode coincidir com mais externo? Sim, ele pode coincidir com mais externo. Então, quando os elétrons se distribuem nos níveis e subníveis de um átomo, eles necessariamente fazem ordem de energia, que é indicado pelas setas no diagrama de Linus-Pauling. A distribuição eletrônica em ordem energética termina com os elétrons mais energéticos do átomo no estado fundamental, ou seja, os que ocupam o nível e o subnível de maior energia. Os que não são necessariamente os mais externos do átomo. A ordem energética dos níveis e subníveis é obtida pela soma dos números quânticos N mais 1, a soma das energias potenciais e cinéticas. A energia potencial tem a ver com a distância do elétron em relação ao núcleo e é determinada pelo número quântico principal, N, enquanto que a energia cinética tem a ver com a movimentação do elétron e tem a ver com o número quântico secundário azimutal, L, cuja sequência é indicada pelas setas do diagrama de Pauling. A distribuição de íons também é um fato muito relevante, porque você vai tirar ou acrescentar elétrons sempre à última camada, a camada mais externa, a camada de valência. Então, o íon é toda espécie química que perdeu ou ganhou elétrons, carregando eletricamente, com carga negativa, é o ânion, ou com carga positiva, quando perde elétrons, que é o chamado cátion. E deve-se tirar ou acrescentar sempre da última camada. Então, quando ele pede para vocês fazerem aqui a distribuição do CU29 mais 3, eu quero só que você se ligue que o cobre ele tem uma irregularidade na distribuição eletrônica, certo?
Na última camada, ele transita elétrons de uma camada para outra, da mais externa para a mais energética. Então, a gente vai ficar só ligado aqui no cobre, é 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Na verdade, era para ser 4s2, 3d9. Mas como não se termina na tabela periódica em S2D9 e sim em S1D10, a gente vê essa irregularidade no assunto tabela periódica, que está por vir. Então, ele vai transitar um elétron da mais externa, da camada mais externa, que é essa aqui, ó, a última camada é essa, ó. Dessa sequência, o maior nível é 4, então a última camada, para a mais energética. A mais energética é onde você para a distribuição eletrônica. Você parou no 3D, então essa é a mais energética, essa é a mais externa. Então vamos perder 3, se perde 3, tira logo daqui do 4S, deixa de existir, ainda tem que tirar 2, então fica 3D8, observa aí, gente, que coisa bonita. Agora aqui, vocês observando aqui embaixo, exatamente a retirada do elétron aqui do 4S e de 2 aqui elétrons do 3D, ficando 3P6, 3D8. Essa é a distribuição correta. Aqui está o vanádio 23, ele ganhou 1. O vanádio não tem irregularidade, não. A distribuição dele é normal. 1S2, 2S2, 2P6, vai somando os números de cima, vai gravando aí, tem que gravar essa distribuição eletrônica. 3P6, 4S2, 3D3. E aí, ganhando 1 elétron, a gente não pode adicionar aqui no 4S, porque está completo, né? Lembro que S é 2, P6, no máximo 6, D10, F14. Não existe S3, é S2, S1 ou S2. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Não existe D11. Então, a gente, como não dá para colocar elétrons aqui no 4S, porque já está completo, ele entra aqui, ó, no 3D, que cabe até 10, né? Só tem 3, aí fica, ó aqui, ó, coisa linda, ó, fica 3D4 e a distribuição desse ânion aí do vanádio menos 1. O que é uma substância paramagnética? Substância paramagnética é aqueles átomos que são atraídos pelo ímã. E isso vai acontecer quando tem orbitais que não estão completos. E substância diamagnética é quando são repelidos pelo ímã. E vai acontecer quando todos os orbitais estão completos. Nesse próximo slide fica melhor da gente entender. Então, vamos logo para vocês verem aqui como é que funciona. Tá certo? Vocês deram uma lida. Ó. O sódio é 11, né? Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Como o S não está completo, lembro que o S cabe em S2. Então, como o S não está completo, por conta do 11, o sódio é atraído por ímã, então é paramagnético. Já o neônio 10, 1S2, 2S2, 2P6, estão todos os orbitais completos, então diamagnético. Quando o paramagnetismo é muito intenso, ele é denominado ferromagnetismo, e aí ferro, cobalto e níquel é o que faz, a mistura desses três é o que faz o famoso ímã de geladeira. Muito bem. Aquilo que eu tinha comentado com vocês, eu agora está aqui uma dica, grande dica. A tabela periódica não se termina em S2D4, nem em S2D9, é uma irregularidade, grava isso. No lugar de S2D9, a gente coloca S1D5, no lugar de S2D9, a gente coloca S1D10. Então, o cromo 24 é um dos que mais cai dessa irregularidade, o cobre 29 também cai muito, né? O cobre 24, a distribuição dele, na verdade, não é S2D4, ele está errado, então você deve mudar para S1D5. Ele transita elétrons da mais externa, da camada mais externa, que é essa daqui, para a mais energética. A mais externa é aquela que tem maior nível, a mais energética é onde a distribuição eletrônica para. O cobre 29, ele vai ser S2D9, e aí você muda a distribuição dele para S1D10. Então, o subnível 4S é menos energético do que o 3D, né? Se você somar aqui 4 mais 0, lembrando que S troca pelo 0, dá 4. E quando você soma 3 mais 2, lembrando que o D troca pelos 2, dá 5. Então, ficou comprovado experimentalmente que o subnível 3D possuidor de 5 orbitais, ao se preencher ou sem preencher completamente com os elétrons, traz a maior estabilidade para o átomo. Então, essa é a razão. Motivo pelo qual sai um elétron do 4S e vai para o 3D, que ele tem mais estabilidade. Uma outra forma também da gente fazer a distribuição eletrônica, isso acontece muito em prova, é fazer uma economia de
de distribuição, né? Então, a gente pode condensar a distribuição pelos gases nobres. Então, o hélio é 2, neônio 10, argônio 18, criptônio vai ser 36, criptônio, xenônio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio vai ser 54 e o radônio 86. Então, aqui nós temos 24, né, distribuído de maneira 24. Esse daqui já é 18, né? O argônio é 18, então você botando aqui argônio, entende-se que é 1s2, 2s2, 2s6, 3s2, 3s6. Pronto, já faz essa distribuição, você condensa com o argônio, já sabe que ali está distribuído 18. A mesma coisa aconteceu aqui com o argônio. Já o criptônio é 36, então a gente, ao invés de fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, a gente condensa tudo para 36, tá certo? Condensa tudo 36 e coloca aqui criptônio. A mesma coisa acontece com a prata. A prata, criptônio 36, o xenônio já é um átomo gigantão, né? O xenônio ele tem 54, né? Então, 54, aí você soma com 2, com 14, com 9, para poder dar essa 79. Então, uma forma condensada é quando a gente coloca aqui os gases nobres para não fazer a distribuição completa. Muito bem. Então, a gente estudou os números quânticos e aí fica ligado na resolução das questões. Até lá.